E neste vídeo eu vou te ensinar como construir a autoridade de um político por meio da criação de conteúdo nas redes sociais. Confia na tia da estratégia parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter, sou estrategista digital e atuo com políticos e assessores há mais de 5 anos. E por que é importante você pensar na criação de autoridade de um perfil político? É importante porque a autoridade gera confiança e a confiança gera reputação. Isso sem contar que a autoridade também leva as pessoas a ver o político como o seu representante. Então, a autoridade, de certa forma, também gera representatividade. E é isso que os políticos buscam. Buscam cada vez mais ampliar a sua base de eleitores, de pessoas que se sentem representadas pelo político. Então, saiba que a autoridade também é uma peça fundamental para essa construção. Porém, existem tipos de conteúdos que são pensados, conteúdos estratégicos para gerar autoridade. Se você quer gerar autoridade, acima de tudo, você deve pensar em como criar essa autoridade. Você vai fazer isso por meio de conteúdos específicos que eu vou te mostrar agora. E o primeiro tipo de conteúdo, lembrando que esse conteúdo focado em autoridade, você tem que cuidar com a imagem, cuidar com os elementos que eu tenho ali, se é uma foto, se é um vídeo, porque tudo tem que confluir para gerar uma autoridade, certo? Tomar cuidado também, autoridade não é arrogância, autoridade não são jargões difíceis para mostrar que o político é inteligente. Muito pelo contrário, né? A autoridade é o que gera confiança, é o que gera representatividade. Então eu tenho que ter muito foco com quem eu vou falar e para quem eu quero ser uma autoridade, né? Para quem eu quero que o político seja uma autoridade. Então, o primeiro tipo de conteúdo que você tem que trabalhar para construir a autoridade de um político é aquele que mostra conhecimento naquilo que ele atua, seja em propostas, seja em ideias, seja em ações, seja com o foco de moldar a opinião pública, ele precisa mostrar conhecimento. E reforço mais uma vez, mostrar conhecimento não é ficar usando jargões políticos que não são acessíveis para o eleitor médio. Toma cuidado com isso. Mostrar conhecimento é se fazer entender para o público que você quer ser visto como autoridade. Então não deixa de trabalhar esse tipo de conteúdo, porque pessoas que mostram que têm conhecimento são vistas como autoridade, mas não esquece da conexão, porque ela também é importante para gerar a representatividade. O segundo tipo de conteúdo que eu sugiro que você faça é aquele que faz a transferência de autoridade por meio da imagem. Como assim, Gisele? Eu posso pensar em figuras públicas ou figuras influentes para associar a imagem do político no formato de post ali, uma foto ou um vídeo junto, para mostrar que se eu estou ligado a essa autoridade, logo eu também sou visto ou posso ser visto como uma autoridade. Eu sempre trabalho com os meus clientes buscando políticos que já construíram uma reputação, que já construíram uma autoridade, com muito cuidado também a quem ele quer se ligar para fazer essa transferência de autoridade. Lembrando que transferência de autoridade por meio de imagem não significa só com outros políticos, políticos maiores ou que têm mais tempo de carreira. Eu posso ter dentro do meio da atuação do político, seja em um bairro ou seja em um grupo, eu posso ter pessoas que têm autoridade, que eu posso fazer essa transferência de autoridade. Por exemplo, se o político ele tem uma base muito forte voltada para a religião, de repente ter um padre, ter um pastor que faça essa transferência de autoridade pode ser uma opção. Do mesmo jeito, se eu estou lá no bairro, eu tenho a Dona Maria, que é muito influente ali com as pessoas que moram ali, com os moradores. Eu posso utilizar também a transferência de autoridade da Dona Maria para fazer ali, né, para formar a imagem, a autoridade também do político. Muito cuidado com isso, porque as pessoas com quem você se associa também constroem a sua marca política. Então, é muito válido, mas você tem que analisar muito bem como você vai levar, tomando cuidado também para não soar como oportunismo, né? Dei o exemplo aqui da religião, mas toma muito cuidado também, porque isso tem que ser avaliado.
Mas fazer conteúdo de transferência de autoridade por meio de imagem pode ser muito bom para a construção da autoridade de um perfil político nas redes sociais. Outro tipo de conteúdo que fortalece a autoridade de um político nas redes sociais é o de prova social, ou seja, não é o político falando dele, são pessoas falando do político, seja das ações, seja da gestão, seja das ideias e de tudo aquilo que o político mostra. Então é importante também, de tempos em tempos, eu levar provas sociais, seja em formato de print, eu sempre recomendo que seja em vídeo, porque a imagem gera maior conexão. Então ter uma pessoa falando do político também é uma forma de gerar autoridade. Então trabalhe isso em forma de depoimento das pessoas, falando bem, exaltando as qualidades e as ações do político, porque essa também é uma forma de gerar autoridade. Outro tipo de conteúdo super simples e que ajuda bastante, ajuda muito na questão de autoridade, é os locais que o político frequenta. Se ele frequenta locais onde outras autoridades estão, onde ele é visto como uma autoridade, também pode ser uma boa oportunidade de ampliar essa imagem. E o que isso significa? Estar em eventos, estar em reuniões onde estão outras autoridades, ou aquela foto de palco, de microfone, porque se ele está no palco, se ele está no microfone, mostra que outras pessoas querem ouvi-lo, logo ele é alguém importante, alguém relevante, alguém que você precisa considerar. Então, levar esse tipo de conteúdo é um conteúdo simples, né? O político no palco com o microfone, o político falando com pessoas, o político em um evento importante, tudo isso pode ajudar na construção da autoridade. Outra coisa também são os espaços de mídia. Colocar o político na mídia também é importante, porque gera autoridade. É uma entrevista, é emplacar ele ali num blog, num programa de televisão, até mesmo num podcast. Essas estratégias, elas têm também o foco de gerar autoridade. Mas, com tudo isso que eu te falei, você também precisa tomar alguns cuidados. Sim, é preciso tomar cuidado. Não é só de autoridade que um político é formado. Não é só a autoridade que gera representatividade. Eu também preciso trabalhar outros elementos. Eu também preciso ter outras coisas. E uma delas é a conexão. Então, assim, só trabalhar a autoridade pode nem sempre ser benéfico para o político. É preciso ter um equilíbrio. Por quê? Se eu trabalho só conteúdos de autoridade, imagina você trabalhando só conteúdos que eu falei aqui, sem equilibrar, né, sem diversificar os seus conteúdos e os seus formatos. Isso pode passar uma certa arrogância, pode passar uma certa prepotência do político, e não é isso que você quer. O que eu falei aqui foram alguns conteúdos para gerar autoridade, mas você precisa lembrar que é preciso sim ter cuidado, porque às vezes uma imagem colocada de forma errada, uma palavra, né, uma outra pessoa colocada ali de um jeito não estratégico, não pensado, pode gerar o efeito reverso. Então, assim como você pensa para construir a autoridade, você tem que pensar muito mais para não desconstruí-la. E o segredo é você equilibrar os seus conteúdos, que provavelmente eu vou falar num próximo vídeo por aqui. Então, se você já gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, coloca aqui também o seu comentário se você tiver alguma dúvida que eu vou te responder pessoalmente, e não se esquece de se inscrever no canal para ver mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve!